As investigações, segue o ministro Alexandre de Moraes, evidenciam a utilização de recursos da ABIN, ou seja, uma estrutura de Estado, para fins particulares. Para monitorar, segue o ministro Alexandre de Moraes, autoridades, como a gente listou para vocês, do Poder Judiciário, do Legislativo e com o objetivo de obter vantagens políticas, para saber o que essas pessoas estavam fazendo, com quem elas estavam, onde estavam. Portanto, segue aqui Alexandre de Moraes, caracterizando esse movimento, Gustavo Uribe, como uma organização criminosa, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista atos ilegais, como o Supremo Tribunal Federal, valendo-se aí, é uma parte forte também da fala de Alexandre de Moraes, de uma estrutura ilegal que colocou em risco a democracia brasileira. Portanto, Alexandre de Moraes deixa claro nesse documento que, para ele, segundo as informações levantadas pela Polícia Federal, não há dúvidas de que havia uma estrutura ilegal, um aparato do Estado sendo utilizado para fins particulares para monitorar autoridades do Poder Judiciário e do Legislativo, sobretudo, também alguns do Executivo, é claro, governadores, a exemplo do João Dória, com fins para a obtenção, Uribe, de vantagens financeiras e também colocando em risco a democracia brasileira. Antes da gente se dividir aqui, Uribe, só para lembrar que a gente trouxe há 2 semanas aqui no Bastidores e deixar no radar do nosso público a informação de que a Polícia Federal estava caminhando para o fim desse inquérito. E, portanto, a Polícia Federal pretende, ao final dessa investigação do caso da ABIN, indiciar Carlos Bolsonaro, que para eles está no topo dessa estrutura de monitoramento ilegal de adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, além do deputado Alexandre Ramagem, que é pré-candidato a prefeito no Rio de Janeiro. E esse trecho de Carlos Bolsonaro acaba irritando muitos aliados de Jair Bolsonaro. Durante a gestão de Jair Bolsonaro, o ex-presidente sempre ficava bastante preocupado quando envolvia os seus filhos. A gente vai ler contigo agora, com você que está nos assistindo, outros trechos dessa investigação que dão detalhes de como funcionava essa estrutura de arapongagem ilegal dentro da gestão de Jair Bolsonaro, segundo o que diz a Polícia Federal. Em relação ao Poder Legislativo, segundo a Polícia Federal, foram identificadas ações clandestinas para, abre aspas, caçar podres, ou seja, descobrir eventuais irregularidades em relação ao deputado federal Kim Kataguiri, inclusive arapongagem contra os seus assessores. Kim Kataguiri, que chegou a flertar com Jair Bolsonaro dentro do Movimento Brasil Livre, MBL, mas que depois rompeu com ele e foi para a linha principal da oposição. E também há nessa investigação um ponto que fala sobre ações contra o deputado federal Arthur Lira. E aí a gente tem um ponto importante. Arthur Lira se tornou, no primeiro ano de Jair Bolsonaro, um aliado. Tanto é que chegou à presidência da Câmara dos Deputados. Então era uma arapongagem que não era apenas contra os desafetos, mas também aliados, para descobrir se realmente eles eram fiéis ou não a Jair Bolsonaro. Esse é um traço de personalidade que sempre quando a gente analisa a gestão de Jair Bolsonaro é muito claro. Havia uma desconfiança de todos. O presidente tinha uma desconfiança até de seus principais assessores. Outro ponto importante em relação principalmente a Alexandre Ramagem. As operações irregulares, em verdade, sem a devida motivação expressa nos artefatos, ordem de busca e planos operacionais, eram substancialmente realizadas durante a gestão do diretor delegado Alexandre Ramagem. A informalidade, segundo o relatório da Polícia Federal, era um meio de ação para não deixar rastros. É algo que prejudica, sim, a candidatura de Alexandre Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.